Primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Nosso irmão Lucivagno, no último domingo, esteve aqui fazendo a introdução dessa carta, e ele trouxe aos irmãos as informações preliminares necessárias para o entendimento, da mensagem que Pedro traz ao coração da igreja, consequentemente a nós, onde lá nos primeiros versos, ele se intitulando apóstolo de Jesus Cristo, dirigindo-se aos eleitos que são forasteiros na dispersão. É muito interessante essa expressão de Pedro, porque ele está se dirigindo a uma igreja peregrina, ele está se dirigindo a uma igreja que não está em casa, mas que tem uma casa, e que está rumando para essa casa, está caminhando para esta casa, mas enquanto caminha, ela exerce a sua missão, ela realiza o seu trabalho, e é a esse povo que Pedro endereça os seus escritos. É a esta igreja que Pedro está comunicando a vontade de Cristo Jesus. Interessante aqui que quando ele diz, olha, eu sou um apóstolo de Cristo, Pedro não está dizendo, eu escolhi ser isso, mas eu fui chamado, eu fui nomeado. E aqui está, meus irmãos, o grande mistério, entre aspas, do apostolado. Hoje nós encontramos por aí muitos apóstolos, mas é um título do qual se apropria indevidamente, porque os apóstolos foram, todos eles, exclusivamente chamados e investidos por Jesus. Então, somente Jesus tem condições, tem autorização, tem o poder necessário para investir e ordenar apóstolos, dos quais Pedro era um. E é isso que ele está dizendo quando ele fala, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e escreva aos eleitos na dispersão, na diáspora, na sua peregrinação. E no versículo 3 ele começa então a fazer o que nós chamamos de uma doxologia, que é um ato de adoração ao Senhor, dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O teor da carta de Paulo aqui nesse momento é destacar um presente que o pai dá aos seus filhos. É interessante a gente observar esse aspecto, porque hoje estamos celebrando o Dia dos Pais. É o dia em que os pais recebem presentes, é o dia em que os pais são lembrados pelos filhos, por seu carinho, dedicação e cuidado. Mas aqui Paulo está lembrando que a figura paterna que temos nos céus, o nosso Deus, lembra dos seus filhos e lhes dá um presente. É o pai galardoando, abençoando os seus filhos. É uma carta, portanto, não de Pedro, mas do próprio Senhor aos seus filhos. Essa mensagem que Pedro traz, da parte de Jesus aos eleitos espalhados pelo mundo, tem 3 aspectos. O primeiro deles é espiritual, porque os chama de eleitos, escolhidos, reservados para Deus. Depois ele diz que essas pessoas são também socialmente forasteiras, elas não estão em casa, estão num ambiente estranho, estão num ambiente que não as acolhe como deveriam ou como precisariam. E em termos políticos, estão dispersos. São pessoas que, por conta da grande perseguição que se deflagrou quando da morte de Estevão, os irmãos vão lembrar disso, essa igreja se espalhou pelo mundo, essa igreja está dispersa. Essa igreja está correndo o mundo, anunciando a Jesus, mas sem ter um lugar para chamar de seu, mas caminhando para a pátria celestial. Pedro tem como objetivo aqui revelar os planos do Senhor e mostrar as obras que ele realiza na economia da Trindade, onde perceberemos aqui ações muito bem definidas, desenvolvidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, onde o Pai é aquele que, por meio da sua presciência, escolhe os seus, ele elege. O Filho é aquele que vem executar a obra de redenção
a qual Ele faz por meio do seu sangue, do seu sacrifício, do qual somos lembrados sempre que nos assentamos ao redor da mesa para a ceia do Senhor. E o Espírito Santo completa esse projeto, selando e santificando esses eleitos. Percebamos, portanto, a harmonia existente aqui nessa obra, trina realizada no coração do eleito do Senhor. Pedro, portanto, tem o objetivo de comunicar aos nossos corações, meus irmãos, a graça de Deus como sendo a base da nossa salvação. O presbítero Marcos destacou muito bem aqui a mensagem da carta de Efésios, que é como se fosse a nossa certidão de nascimento, exatamente porque ela mostra ali o exato momento em que nascemos, e nascemos da graça. Pela graça sois salvos, ela, portanto, é a base da nossa salvação. Não estamos aqui requerendo nenhum mérito. Se nos for perguntado a cada um de nós, por que você é salvo? Você vai dizer o quê? Congrego regularmente? Devolvo fielmente o meu dízimo? Não sou uma pessoa impura, não ando envolvido ou envolvida com lascívia, com coisas dessa natureza, imoralidade, sou um cidadão honesto, pago meus impostos e por isso eu sou salvo? Não! Ainda que somos chamados para fazer todas essas coisas, para viver de modo agradável ao Senhor, não é isso que nos confere salvação, mas simplesmente a graça do nosso Senhor. Portanto, nós hoje, à guisa de uma introdução no capítulo 1, na exposição do capítulo, já foi feita a introdução, nós vamos começar a entender o que é a salvação. E nós vamos começar a perceber que ela provém de uma fonte inesgotável. Percebam aqui o versículo 3, quando ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro faz aqui uma verdadeira reverenciação ao Senhor. Bendito seja nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, aí sim ele vai começar a dizer o que é que esta pessoa, bendita, Pai do nosso Salvador, cheio de misericórdia, faz por nós. Ele nos regenera, sendo Ele mesmo a fonte da nossa salvação. A salvação não é algo que se encontra em uma prateleira, não é algo que se recebe por meio de uma atitude, mas ela nos é dada diretamente do Senhor. Ele é a fonte da salvação, é o seu poder, é a sua vontade, é o seu cuidado para conosco que nos coloca nessa condição de salvos. Portanto, quando nos reconhecemos assim e você pode ter certeza e afirmar categoricamente: eu sou salvo em Cristo Jesus, você deve, junto com essa declaração, reconhecer o seguinte: e a fonte dessa salvação é o próprio Deus. Foi de lá que a minha salvação veio. É de lá que ela é derramada sobre a minha vida. Deus, portanto, é o Salvador dos homens. E por isso Pedro o louva, e todos nós devemos louvá-lo. Por isso Pedro o adora. Porque quando ele reconhece o Senhor como sendo a fonte, ele está dizendo que esta obra, esta realização é exclusiva de Deus. Não há ninguém, não há outro e não há nada que possa nos conferir salvação. Portanto, o reconhecimento desta realidade nos leva a adorar. E por que nós adoramos? A nossa adoração está envolvida no reconhecimento do amor do Senhor para conosco. Nos regenerou para uma viva esperança. Ao nos amar, o Senhor nos deu condições de sair do desespero, de sair do desânimo, de sair de uma vida sem perspectivas, para podermos olhar para além da terra. Essa é a perspectiva do peregrino. Ele está caminhando em terras áridas, em lugares secos, em lugares hostis, mas o seu coração está firmado no destino, ele não se distrai no meio do caminho. Ele aproveita a trajetória, ele faz o seu trabalho, ele desenvolve a sua missão, mas o seu foco não é ficar perdido no meio do caminho, é chegar ao seu destino final. Então a nossa adoração envolve esse amor do Senhor, que nos dá a esperança de que a nossa caminhada, por mais difícil que seja, é uma caminhada com Jesus. O Senhor, portanto, nos deu o
o recurso necessário, era preciso que Cristo padecesse para que fôssemos salvos. Mais uma vez demonstrado aqui o cuidado do Senhor por nós. Aqui chegamos então ao ponto em que observamos a natureza da salvação. É um plano eterno realizado na terra. Quando olhamos para a salvação, quando você olha para você mesmo e percebe, eu fui salvo, o que você precisa lembrar, além de tudo que eu já te disse, é o seguinte: o que aconteceu comigo, o presente que eu recebi, a bênção que hoje eu tenho nas mãos, foi algo pensado, desenvolvido, arquitetado no céu, para ser realizado num coração tão miserável quanto o meu. Só por aí, meus irmãos, nós já temos condições de adorar o Senhor profundamente. Entendendo o que foi que o Senhor fez? Duas coisas. Ele nos deu essa regeneração. Ele fala de regeneração e fala de viva esperança. O que é regeneração? A regeneração é a ação do Espírito Santo em nós. Isso pode parecer uma coisa simples, porque muitas vezes a gente pensa, não, meu coração é o centro nervoso da minha vida, onde se processa tudo, os meus desejos, os meus quereres, né? É onde, na verdade, a gente começa a entender quem somos nós. Né? As canções falam muito dos corações, dois corações e uma história, né? E a gente, muitas vezes, entende coração como sendo a própria pessoa. Até quem chega e cumprimenta os outros assim, né? Ei, coração, vem aqui. Né? Mas, quando você lembra e percebe que o Espírito de Deus agiu no seu coração, você deve ser lembrado de que Ele chegou ali e mudou as configurações. Ele chegou no seu coração e mexeu em tudo. Alterou a rota, alterou o entendimento, mudou a compreensão, te deu uma vida completamente nova. Paulo vai falar disso, ele vai chamar isso de metanoia, ou metanoia, que é a mudança de mente, que é o entendimento sendo configurado para que você entenda o que o Senhor quer de você. É isso que nós chamamos de regeneração. É isso que acontece antes do momento de você se prostrar e dizer, Senhor, eu me entrego a Ti. Porque para que você tome a decisão é preciso que haja uma mudança na configuração. Os programadores, eu acho que vão me entender. Para que a máquina possa dar a resposta que você espera, ela precisa ser configurada para isso. Para que você possa responder a palavra do Senhor, que te chama a uma mudança de vida, o Espírito Santo chega no seu coração e altera a configuração. E você responde positivamente. A regeneração é isso. É essa ação do Espírito em nós, nos dando uma nova vida e nos tornando parte da família de Deus. E olha o que Efésios vai nos dizer lá no capítulo 2. Vamos lá rapidinho. Efésios 2,19. Vai nos falar assim: assim, já não sois estrangeiros. Olha aqui a peregrinação chegando ao seu final. Não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da onde? Da família de Deus. Você já não é mais um órfão. O Espírito Santo, ele te filia, o Espírito Santo te leva para a casa de Deus, e você se torna filho de Deus, como João vai nos falar lá no verso 12 do seu capítulo 1. E com isso você recebe a bênção de ser chamado irmão de Jesus. Você já parou para pensar nisso, de ter um irmão mais velho como Jesus? Mas a palavra do Senhor nos assegura essa bênção. Dá uma olhada aí, Romanos 8, 29. Quem quer ler aí para a gente? Rapidinho. Tem que ser ligeiro. Romanos 8, 29. Primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o irmão mais velho. Aqueles que de antemão conheceu, olha a presciência de Deus, nos predestinou, olha a eleição, para sermos como? A imagem de Cristo Jesus. O que Deus faz? Ele falou assim, eu quero que vocês sigam o exemplo do seu irmão mais velho. É o peso que todo irmão mais velho carrega. Meu pai dizia, você é o mais velho.
Você tem que dar exemplo. E aí, quando eu falava para meus irmãos, vocês têm que fazer igual a mim, aí a briga estava armada. Você acha que nós vamos te obedecer? Eu falei, pai mandou. E aí? A imaginação fica por conta de vocês. Mas é isso que acontece. O Espírito Santo, ele nos trabalha para que nós desejemos ser parecidos com Cristo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que coloca em nós essa nova configuração para sermos como o nosso Senhor. Isso é que inaugura no nosso coração essa viva esperança, da qual Pedro vai falar um pouco mais à frente, porque é essa esperança que agora vai nortear, conduzir, orientar a nossa vida como um todo. Ele nos regenera para isso, é o objetivo, e essa viva esperança está ligada à ressurreição de Cristo Jesus, que tem como objetivo nos levar a entender o nosso futuro eterno. E quando pensamos nessa viva esperança, estamos pensando numa esperança, não naquela esperança baseada em promessas que nós recebemos, né, ao longo de toda a nossa vida, de um trabalho melhor, de um lugar melhor, de um salário melhor, de um governo melhor. São esperanças que a gente vê, infelizmente, se frustrarem ao longo da nossa caminhada. Mas a esperança que Cristo nos garante é uma esperança de qualidade infinitamente superior, porque ela é inequívoca, ela não frustra. Então você olha para a história de Cristo, ele foi prometido, ele veio, né, foi falado acerca da sua morte, ele morreu, foi falado acerca da sua ressurreição, ele ressuscitou. Portanto, o que aguardamos agora é apenas que ele volte, e ele já deu provas de sua fidelidade. Portanto, aguarde com viva esperança, porque o Senhor não nos deixará órfãos. Então, esta fonte inesgotável, não é, se derrama sobre nós, para que sejamos transformados e plenificados de uma esperança inigualável. Mas essa fonte inesgotável, de onde provém a salvação, também nos comunica uma recompensa superior. Verso 4, para uma esperança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Quando Pedro nos fala desta herança, ele vai falar três coisas simples, ele não se delonga aqui. Mas ele vai dizer que esta herança, ou seja, algo que você tem a receber da parte do Senhor, não é? O filho tem direito a esta herança, e ele diz que esta herança é incorruptível, e com isso ele quer dizer que ela é indestrutível, que ela não pode ser confundida, ela não pode ser anulada, ela não pode ser cancelada. Portanto, quando ele fala dessa coroa incorruptível, ele está falando disso, de algo que não vai te deixar na mão. Ele vai dizer que essa coroa ainda é imaculada. O que isso quer dizer? Que ela é limpa, sem contaminação alguma. E aqui um termo mais difícil, que ele vai usar, é imarcessível, que na verdade é tão somente a ideia de algo que não se altera, que não perde a sua essência, que não traz lá no contrato letras miúdas que você não consegue ler. Não. Essa herança, uma vez garantida, ela será entregue. Não há cláusulas escondidas, não há situações onde você possa ser pego e perca por uma inadvertência à sua herança. Não, é uma recompensa superior. Não é a recompensa que o mundo dá. Não é como um lata velha da vida. O cara pega o seu carro querido, conserta e depois te faz pagar um mico para tê-lo de volta. Não é? Não é. No mundo é assim, você sempre está devendo. No mundo é assim, você sempre tem que fazer algo para compensar alguma vantagem que você possa oferir. Não. Com o Senhor, a garantia é Ele mesmo, é a sua palavra, porque a sua recompensa, a recompensa que Ele dá a cada um de nós, não perde a sua essência, não perde a sua cor, não perde o seu vício, não perde o seu vigor. É, portanto, meus irmãos, em terceiro lugar, uma dádiva segura. Você está recebendo algo real, que não se perde, que é garantida pela Trindade.
Olha só o verso 5. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Portanto, ela não se perde, é garantida pela Trindade, ou seja, assegurada pelo próprio Deus. Quando ele fala desta ideia de que somos guardados pelo poder de Deus, Pedro está usando aqui uma linguagem militar, a ideia de guarnição, ou seja, uma guarda montada, preparada exclusivamente para proteger. Então, o que Pedro está dizendo é que o Senhor está atento, ele está fazendo às vezes aqui de um sentinela, e cuida daquilo que é nosso com mão forte. O que isso quer dizer? Ninguém tira, ninguém toma, ninguém arrebata nada das mãos de Deus. Lembra de Jesus falando isso? Ninguém arrebata as ovelhas das minhas mãos. Então, irmãos, nós somos guardados, nós somos salvos de uma vez por todas. Você não perde a sua salvação. O Senhor não te dá algo que seja perecível, mas te dá algo que permanece para sempre, por toda a eternidade, que é recebida por meio da fé, e fé não é mérito. Eu tenho mais fé que você, por isso eu sou salvo. Não, fé é algo que nos é dado, e ela é um instrumento pelo qual nós recebemos esta bênção, que nos leva, meus irmãos, a entender que esse projeto será consumado na volta de Cristo, será consumada no retorno glorioso do nosso Senhor, para revelar-se no último tempo, conforme diz o finalzinho do verso 5. Então é algo preparado por Cristo, revelado no tempo do Senhor, conforme a sua orientação concedida ao cristão, para que ele se torne pleno. Então, sendo assim, a salvação ela é uma bênção em 3 tempos. Você foi salvo, você está sendo salvo e você será salvo. Espera aí, pastor, mas como é que é isso? Eu fui, mas ainda estou sendo, e embora sendo, ainda serei? É importante que nós entendamos em que tempos a salvação se concretiza na nossa vida. Do que nós fomos salvos? Fomos salvos da condenação. Quando Cristo nos dá a sua justiça, quando nos tornamos, por Cristo Jesus, justificados por sua graça. Fomos salvos da condenação do inferno, a qual estávamos sujeitos por causa da nossa condição pecaminosa. Somos salvos agora no presente do poder do pecado. Pela justificação em Cristo Jesus, nós entramos no processo de santificação. Então, a cada dia, você enfrenta uma batalha e vence em Cristo Jesus uma luta contra o pecado. Então, é disso que você está sendo salvo, do poder do pecado, da sua influência. E quando eu serei salvo plenamente? É quando você se verá livre, de uma vez por todas, da presença do pecado. E isso é o que chamamos de glorificação. É quando estaremos lá nos céus, com Jesus, diante de Deus o Pai, glorificando eternamente o seu santo nome. Então, irmãos, aquele que começou vai terminar a boa obra. Aleluia. Então esse é o presente que o Pai te dá hoje. Louve ao Pai por esta maravilhosa bênção que Ele coloca nas suas mãos. Amém?